Que bom que estamos aqui para refletir mais uma vez nesta série de mensagens, Seu Lugar no Mundo. Ok? Nós estamos sempre abrindo com essa pergunta: o que você faria se soubesse o seu lugar no mundo? Ou o que você faria se você soubesse com clareza qual o propósito da sua vida? E desde já de 2 domingos atrás, as mensagens estão gravadas, logo mais nós vamos publicar também. Nós estamos refletindo sobre isso, pensando qual o propósito da nossa vida e como que nós podemos avaliar o propósito, olhando para trás, o que já aconteceu, o que nós vivemos, aquilo que nós passamos e como Deus aperfeiçoa a nossa vida. E nós entendemos, estudando o livro de Esther, como que tudo na presença do Senhor, quando Deus está dirigindo a nossa vida, é totalmente significativo. Em algum momento, aquilo faz um sentido para nós, assim como fez para Esther. Aí nós podemos olhar para frente e começar a compreender a nossa história, não em nós mesmos, não querer encaixar Deus na nossa história, mas compreender como que nós fazemos parte da grande história que Deus está escrevendo. Na semana passada, nós falamos sobre enfrentar as dificuldades, já que nós entendemos os nossos propósitos, como que então nós lidamos agora com as lutas e com as dificuldades, cuidando das escolhas do nosso coração, vivendo com integridade. Quando eu estava na semana passada, eu coloquei um slide, uma frase que eu não pensei que na segunda-feira ela fosse ser tão significativa. Eu coloquei e disse: chega um momento em que as dificuldades não são só mais pesquisas ou não estão só na internet ou nos jornais, mas elas batem a nossa porta. Na segunda-feira, logo cedo, a gente liga na Globo News, no comecinho ali depois, na hora do almoço já, um caos no mundo no mundo financeiro, as bolsas de valores caindo, o coronavírus crescendo de uma forma que particularmente eu não imaginei que ia chegar a este ponto. Talvez poucas pessoas imaginaram a proporção que isso ia chegar. E quando nós falamos sobre propósito de vida, sobre entender a nossa vida na grande história que Deus já escreveu, isso faz parte. Deus é um Deus soberano. Deus é um Deus que Ele não perdeu o controle das coisas por conta do caos no mundo financeiro, no sistema financeiro. Deus não perdeu o controle da situação por conta de uma epidemia da área da saúde, muito pelo contrário. Deus está à frente, Deus está acima de todas as coisas. Agora, o nosso desafio, entendendo os nossos propósitos, entendendo que fazemos parte da história que Deus está escrevendo, é como nós vamos influenciar o mundo. Como nós vamos atingir as pessoas com uma esperança verdadeira. O mundo precisa de pessoas que tragam uma mensagem de boas novas, que exerçam a sua influência, de pessoas que compreendem a sua história, que compreendem o que Cristo fez, o que Deus fez em nós, o que Ele está fazendo através das nossas vidas agora. Eu comecei semana passada falando sobre a pirâmide de Maslow e como que agora, essa semana, nós fomos atingidos nas bases. Na nossa saúde, na nossa segurança, nos relacionamentos. Nós, como bons brasileiros, calorosos, gostamos do abraço, de estar perto, de pegar na mão, de cumprimentar, de abraçar. Agora os relacionamentos têm que ser um pouquinho mais afastados. E isso vai mudar o costume, isso vai mudar o costume da nossa nação. Isso vai mudar os nossos costumes aqui. Como que nós fomos impactados essa semana? E sabe que isso gera uma epidemia mundial, uma pandemia, uma crise na economia, e quando nós paramos, um sentimento de incerteza. O que vai ser? O que vai ser lá na minha empresa? Será que eu vou ter que parar? O que vai ser aqui na escola? Será que a gente vai ter que paralisar as aulas? Vai chegar a esse ponto disso acontecer?
Como é que vai ser, como é que vai continuar funcionando as coisas, como é que nós vamos viver agora. Uma insegurança, quando a gente sai daqui a pouco, graças a Deus, aqui em Uberlândia ainda, nós não temos nenhum caso confirmado ainda, certo? Aqui em Uberlândia nós não temos ainda nenhum caso confirmado, tomara que nós não temos aqui. Mas quando você vai para os grandes centros, você vê foto já, Rio, São Paulo, as pessoas andando de máscara, uma insegurança de pegar o transporte público. Sabe o que isso gera em nós? Um sentimento de impotência, de olhar para a vida, olhar para o que está acontecendo e pensar, como que nós somos frágeis? A minha esposa, a Cíntia, é da área de saúde, e ela estava me contando como que um vírus, um ser que não tem células, como que ele pode fazer isso? Um ser que não tem nenhuma célula, pode atingir as nossas vidas nessa proporção, impactar tudo que nós estamos fazendo. Precisamos perceber o nosso lugar no mundo. E, a partir dessa percepção, influenciar as pessoas. Precisamos perceber, como eu falei, que Deus não deixou, que Deus não perdeu o controle de todas as coisas. Precisamos perceber como que ao longo da história Deus ele tem trabalhado, Deus ele tem nos aperfeiçoado. E em como nós vamos então sair daqui e trazer uma mensagem de esperança para este mundo. Mas quando nós falamos sobre influenciar as pessoas, nós precisamos mudar alguns paradigmas do nosso tempo. Nós estamos vivendo no tempo, na geração dos influencers, da galera que vai lá na internet, que posta. Não estou me referindo às pessoas que têm como profissão, aquelas pessoas que vendem, que trabalham com as redes sociais de determinadas empresas, que têm isso como um trabalho da sua vida. Não estou falando dessas pessoas. Estou falando de pessoas comuns, mas que o comportamento online, ou que o comportamento da sua vida, ela pensa que pode estar influenciando, mas ela vive, tudo que ela posta, tudo que ela coloca, ela fica olhando, ansioso para ver quantos likes deu, qual que foi o impacto daquilo, uma geração narcisista, que procura sempre os melhores momentos para colocar na internet, os melhores pratos, os melhores restaurantes, olhando para a sua autoimagem, a geração dos textões na internet, tudo é textão. Tem um assunto na internet, vira um textão gigante, vira uma briga na internet, e é sobre política, é sobre religião, enfim, os diversos assuntos. Essas pessoas elas acham que são os caras, porque elas se acham que são elas que geram conteúdo, que estão à frente, mas tudo que elas fazem é voltado para si mesmo. Entenda mais uma vez, não estou falando dos profissionais dessa área, estou falando de uma geração narcisista, de uma geração que vive olhando para dentro. Enquanto nós estamos falando aqui que para compreender o propósito da nossa vida, nós não podemos olhar somente para nós, mas olhar para o todo, em como a nossa vida está influenciando as pessoas. E sabe algo que vai na contramão do sistema? É difícil pensar na possibilidade que Deus nos chame e capacite para ser o número 2, ou para estar nos bastidores. Que Deus nos chame para ser a pessoa, não que vai estar na linha de frente, que vai aparecer, que vai receber todos os likes, mas que vai influenciar as pessoas sem ninguém saber. Aquelas histórias que ninguém vai ficar sabendo, mas é em como você ajudou seu colega no trabalho, em como você vive como pai, como marido, como funcionário lá na sua empresa, como aluno na escola. Isso ninguém vai ficar sabendo na internet. Você não vai colocar isso, não vai postar, geralmente não vai postar essas coisas, mas em como Deus está usando a sua vida para influenciar pessoas em atos que ninguém vai ficar sabendo, que não vai gerar likes, mas que Deus está conduzindo sua vida. Veja no livro de Atos, se você quiser deixar sua Bíblia aberta, em Atos capítulo 4 já,
Mas veja, no livro de Atos nós temos grandes personagens. Nós temos personagens como Pedro. Pedro tem uma grande visibilidade. Pedro, no primeiro sermão dele, tem 3.000 pessoas, 3.000 convertidos ali, 3.000 batizados já no primeiro sermão. A igreja, pouco tempo depois, aqui em Atos capítulo 4, alguns estudiosos dizem que ela já tinha 10.000 pessoas na liderança de Pedro. Pedro lidera a igreja por muito tempo, está à frente ali do trabalho, na linha de frente. Quando as pessoas olhavam para o cristianismo, pensavam justamente em Pedro, porque ele estava à frente. Mas nós temos Filipe também. Pessoas que são muito menos citadas na Bíblia, que aparece ali no meio do livro de Atos, que tem uma conversa com o eunuco, que batiza este homem. Provavelmente esse homem volta para a sua terra e dali ele faz um trabalho que nós não conhecemos, a amplitude do trabalho de Filipe, em como ele atingiu as pessoas. E nós temos Barnabé. Barnabé, um homem simples, que não tem grandes citações na Bíblia. Não tem Barnabé no meio de um milagre, por exemplo. Barnabé não orou e nenhum coxo foi curado, pelo que a Bíblia relata, mas um homem que influenciou as pessoas, um homem que influenciou Paulo, um homem que influenciou a igreja nos seus primeiros dias, um homem plantador de igrejas, porque acompanhava ali, acompanhou o trabalho de Paulo por muito tempo, um homem que teve um grande papel, mas poucas citações. Poucos likes aqui na época. Vamos ler Atos capítulo 4, a partir do versículo 32 ao 26. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. José, um tal Barnabé. Existiam muitos homens chamados José nesta época. Por isso, então, os apóstolos colocaram um apelido, mas um apelido que falava muito a respeito dele, do Consolador, de um homem encorajador. Barnabé era um levita de Chipre. No Antigo Testamento, os levitas, eles não possuíam terras. Quando os judeus, quando o povo de Israel entrou na terra prometida e foram divididos as 12 tribos, os levitas não receberam terras, eles não deviam e não podiam possuir. Mas aqui agora nós estávamos durante o Império Romano. Durante o Império Romano algumas coisas mudaram, mas de qualquer forma, para José, para a família de Barnabé, possuir alguma coisa, com certeza não foi um caminho fácil. Mas nós aprendemos com José, com a simplicidade, com talvez, muitas vezes, o anonimato de estar por trás de grandes homens, em como nós devemos influenciar as pessoas, em como nós devemos exercer influência. Em primeiro lugar, cuidando das motivações do coração. Veja o versículo 37. Como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. No capítulo seguinte, Atos capítulo 5, nós temos a história de Ananias e Safira. Um casal que, olhando aquela situação, pensou, acho que a gente pode fazer a mesma coisa.
Quem sabe a gente pode ter uma glória, um reconhecimento. Vamos vender também. Vamos tirar uma foto do que a gente está fazendo, vamos postar, vamos colocar lá aos pés dos apóstolos, aí a gente posta, coloca na rede social, faz um textão daquilo que a gente está fazendo, vai ter muito like, vai ter gente compartilhando a nossa história do que a gente fez, da nossa generosidade. E assim eles fizeram. O resultado foi desastroso para a vida deles. Porque assim que eles chegaram, assim que Ananias chegou, Pedro perguntou o que ele fez. Você vendeu, Ananias, as suas terras? Ele diz, vendi, está tudo aqui. Mas não estava. Ananias e Safira estavam mentindo para obter algo. E no começo da igreja, no processo de plantação da igreja do Senhor ali, Deus não podia permitir o pecado, e a vida de Ananias e Safira foi ceifada. Logo em seguida, caíram aos pés dos apóstolos, caíram aos pés daqueles que estavam ali, por causa da motivação do coração. O texto no capítulo 5 é claro: o inimigo veio, soprou no coração deles, mas eles também desejaram isso. As nossas motivações, os nossos atos, eles são sempre inspiradores. Aquilo que nós fazemos está sempre inspirando alguém. Tanto Barnabé estava inspirando uma geração de pessoas à generosidade, como também Ananias e Safira, com o ato deles, estava inspirando umas pessoas a viverem em pecado, e Deus não podia permitir isso. Deixa eu trazer isso mais para os nossos dias. Você conhece alguém que consegue envenenar um ambiente de trabalho? Como é desagradável você chegar em um lugar e a pessoa vai para o trabalho com a motivação totalmente errada, insatisfeito, não está sendo atendida, talvez, naquilo que ela esperava nessa geração de likes, de influências, de estar à frente. E ela chega, ela coloca tudo a perder. Agora, uma pessoa que entende o trabalho, uma motivação correta, que entende que, além do seu patrão, além da sua empresa, do que ela está fazendo, ela vive e trabalha para o Senhor, entende a vida com um propósito muito maior. Como essa pessoa se comporta diante do trabalho, como essa pessoa chega diferente no ambiente de trabalho, isso muda, porque as nossas ações, os nossos atos vão influenciar as pessoas à nossa volta. E nós que conhecemos o Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho de Jesus tem um poder de fazer na vida de homens e mulheres o que ao longo da história ideologias humanas se mostraram ineficazes em realizar. Nós estamos vendo um tempo de tanta polarização, um tempo de crise econômica, crise na saúde, de pessoas divididas, polarizadas, de pessoas que vivem a sua vida apostando ali a respeito de uma posição, de uma determinada posição, vou dar um exemplo, política, outros por outra posição política, e cada um vive por causa das suas ideologias. Mas nós que conhecemos o Evangelho de Cristo Jesus, não são essas coisas que norteiam a nossa vida. Não são essas coisas que trazem motivação para o nosso dia a dia, mas olhar para a nossa história, ver o que Deus fez, o que Deus está fazendo e para onde nós vamos seguir nesta caminhada, reconhecer o propósito de Deus para as nossas vidas, que está acima de qualquer ideologia humana. As nossas motivações devem ser norteadas pelo Senhor. Pensar como nós estamos vivendo, o porquê nós estamos fazendo, fazia parte ali da vida dos discípulos nos primeiros dias, e existiam aqueles que pagaram um preço por uma motivação errada, existiam aqueles que foram de forma simples, colocavam aos pés dos apóstolos, vendiam tudo que tinha, colocavam lá e simplesmente saíam, por amor, por entender o que estavam fazendo. Segundo lugar,
Devemos exercer a nossa influência demonstrando sabedoria e coragem. Vamos um pouco mais para frente, Atos capítulo 9. Nesses dias, nessa primeira série, nós não estamos apenas expondo alguns blocos de texto, mas nós estamos falando sobre personagens. Então nós estamos passeando um pouco sobre a história desses personagens em vários pontos da Bíblia. Atos capítulo 9, versículo 26 e 27. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhe contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Barnabé foi este homem que teve coragem e sabedoria para incluir Paulo no meio dos outros discípulos. Os discípulos estavam com medo. Por quê? Porque, eles colocariam Paulo no meio deles. O que poderia acontecer? Os outros judeus cristãos que Paulo prejudicou viriam atrás deles. Os discípulos já estavam passando uma forte perseguição. Ainda ia receber um homem tão mal visto pela sociedade, só porque agora estava pregando. Os discípulos não tinham certeza do que estava acontecendo ali com Paulo. Ou para o outro lado, será que Paulo foi transformado? Ele pregou, tudo bem, mas, cara, esse homem era cruel. Esse homem tirava as pessoas de casa, esse homem queimava todos os bens das pessoas, esses homens davam ordens para que outros homens violentassem as mulheres dos donos das propriedades onde eles invadiam e queimavam por causa do cristianismo. Quando nós lidamos com pessoas, quando nós falamos de influenciar pessoas, nós vamos lidar com histórias ruins. Nós vamos lidar com pessoas que não têm uma história bonitinha, que não foram pessoas agradáveis a vida toda. Mas quando nós entendemos o nosso propósito de levar uma nova esperança para a vida das pessoas, nós temos que olhar para as pessoas independente do que elas fizeram, porque quando Cristo alcança as nossas vidas e alcança a vida dessas pessoas, é Ele quem transforma, não nós. Porque na verdade, quando nós paramos para olhar a nossa vida, quem nós somos? Todos talvez como Paulo. Eu nunca violentei, nunca mandei matar ninguém, mas nós éramos pecadores, caminhando para a estrada da morte, do pecado, todos como Paulo, e um homem que foi alcançado pela graça de Deus e transformado. E nós temos o legado deste homem até hoje. E como Barnabé fez parte disso. Barnabé chegou e ele pegou na mão, trouxe consigo, falou assim, não, vem cá, você é minha responsabilidade, eu vou trazer você, eu vou colocar você ali no meio dos apóstolos, vem aqui comigo, pode deixar, eles estão com medo, mas a responsabilidade é minha. E ele levou, ele conduziu em amor. Veja o tamanho da obra de Barnabé, e talvez a gente nunca se deu conta disso que ele fez, por entender o propósito da sua vida, e o que Deus fez na vida de Paulo. A visão que esse homem tinha de entender o que Deus estava fazendo, de ter coragem de ir em direção às pessoas, de levar uma nova esperança, independente da história da vida dessas pessoas. Quando entendemos o nosso propósito, o que Deus fez em nós, com o grande amor que Ele nos amou, devemos ir com coragem, com sabedoria, lidar com as pessoas que estão à nossa volta. Existem pessoas no seu trabalho precisando de uma nova esperança, de uma palavra de esperança, aqui na escola, pessoas ao seu lado, na sua faculdade, enfim, que precisam de uma palavra de esperança. Vá em direção a essas pessoas, compartilhe do propósito da sua vida, compartilhe daquilo que Deus já fez por você, compartilhem como nós cristãos compreendemos tudo que está acontecendo no mundo, que nós entendemos que Deus está cuidando,
de que Deus é o nosso socorro, de que Deus é o nosso refúgio, de que Deus é o nosso porto seguro. As pessoas precisam ouvir dessa mensagem. Em terceiro lugar, precisamos exercer a nossa influência sendo pacificador. Na igreja, em Atos, nós já tínhamos problemas, já tínhamos picuinhas, já tínhamos algumas intrigas. Dá mais um salto. Atos capítulo 15, versículo 36 a 41. O texto também está projetado. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Sicília, confirmando as igrejas. Quem era esse tal João Marcos? Alguns historiadores dizem que este menino é aquele mesmo relatado no Evangelho de Marcos, quando Jesus foi preso e estava sendo levado para ser julgado e crucificado. Um jovem que ficou sabendo do que estava acontecendo, só deu um salto da sua cama, catou a primeira capa, o lençol que estava perto, se enrolou e foi atrás para ver o que estava acontecendo. Mas este menino era filho de Maria. Maria, alguém extremamente importante no livro de Atos, aquela que abriu as portas para a igreja. E alguns historiadores, não podemos afirmar com toda certeza, dizem que ele era sobrinho de Barnabé. Durante a primeira viagem missionária, quando Paulo e Barnabé iam sair para a primeira viagem, convidaram para ir. Mas quando chegou a um certo ponto, ele falou: não, eu não vou mais, eu vou voltar. Talvez pela juventude, pelo medo do que aconteceu, mas Paulo era esse cara, como se diz, ponta firme. Quem estava com ele não podia tremer nas pernas, não podia tremer nas bases quando caminhava com Paulo. Ou você ia ou você tinha que tá com ele. E aí, como o João Marcos talvez estremeceu e voltou, Paulo então agora diz: não, João Marcos não. João Marcos, ele é despreparado. João Marcos é um cara que, logo na primeira viagem, cara, andamos alguns quilômetros, ele voltou, não aguentou. Barnabé tenta intervir. Barnabé chega a um ponto agora, no começo da segunda viagem, chega para Paulo e fala: Paulo, lembra do João Marcos? Vamos levar ele. É um cara bom, é um cara que Deus está ali, está trabalhando. Nós não temos todos os detalhes daquilo que estava acontecendo, e mais uma vez Paulo ele foi resistente. Mas aí nós temos um relato maravilhoso, lá em 2 Timóteo, quando Paulo está sozinho na prisão, ele escreve para Timóteo e diz: só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Sabe o que alguns historiadores eles dizem? Que as palavras de Barnabé foram o que influenciaram Paulo a se lembrar de João Marcos. As palavras de um pacificador, as palavras de um cara que trazia paz, que calmava a situação, que fez Paulo lembrar e dizer: como Marcos é útil, como Paulo pensou na vida desse jovem por causa das palavras de Barnabé, e um dia: traga ele, ele pode caminhar comigo, ele pode estar aqui. Algo que tinha uma desavença, uma briga que causou uma divisão. Depois de algum tempo, aquilo foi trabalhando no coração de Paulo e ele se lembra daquilo, das palavras de Barnabé, e chama ele para perto. Eu quero deixar um alerta aqui para os irmãos.
Cuidado com a sua postura nas redes sociais nesses dias. Não provoque pessoas ou cause algum tipo de constrangimento. Cuidado com compartilhar algumas coisas, algumas fake news sobre o que está acontecendo. Procure fontes seguras daquilo que você está compartilhando. Não seja alguém que vai causar a briga, mas precisamos de pessoas que são pacificadores nesse tempo, que vão acalmar as pessoas. Em quarto e último lugar, precisamos exercer nossa influência proclamando o reino. Deixa eu voltar um pouco para o capítulo 4. O que nós lemos. E o que nós temos aqui é a postura, um padrão de conduta de um homem santo e um homem que denuncia o pecado. Veja o versículo 32, que diz: da multidão dos que creram era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo com os que tinham. Esse era o costume, esse era o padrão daquilo que estava acontecendo. Barnabé foi o exemplo. Barnabé foi o exemplo do que era o modus operandi ali naquela época, de como a igreja funcionava, de como as coisas aconteciam. Que nós possamos ser o exemplo, o padrão daquilo que é o reino de Deus, de como nós devemos viver, de como nós entendemos o que Deus está fazendo na história, em nossas vidas, e como nós devemos anunciar isso com a nossa própria vida, anunciar o reino de Deus com a nossa própria vida, e também denunciando o pecado. A postura de Barnabé, em certo sentido, trouxe luz para a postura de Ananias e Safira. Trouxe luz para as trevas da postura de Ananias e Safira. Porque os discípulos, eles olhavam e falavam: olha, vejam como Ananias e Safira fez. Mas nós temos um homem santo que é Barnabé, veja como ele vive, veja como ele é referência do reino de Deus. Essa é a postura, é assim que essas pessoas devem viver e influenciar as pessoas, como homens transformados. Homens e mulheres transformados pelo poder grandioso do Evangelho de Jesus tornam-se agentes de transformação na história, promovendo os valores do reino de Deus. Este homem era Barnabé, um homem que manteve as suas motivações centradas em Deus, teve coragem para ir em direção às pessoas, agir com sabedoria, um homem pacificador, um homem que entendeu o seu propósito e que viveu de forma que a sua vida apontasse para a eternidade, para aquilo que Deus está fazendo ao longo da história. E é isso que o Evangelho de Cristo Jesus provoca. Um redimensionamento das nossas crenças, valores, atitudes, do nosso comportamento, da nossa vivência. Quando nós entendemos esse propósito, e como a graça de Deus alcança as nossas vidas e transforma, nós passamos a viver para anunciar, para sermos influentes nessa geração. Não por likes, não por algum reconhecimento, mas por causa do que Cristo Jesus fez. Eu quero deixar alguns desafios para você nesses dias. Tenha motivações que vão além da sua história. Tenha motivações que não são voltadas somente para você. Olhe para o que está acontecendo com as pessoas, se importe com as pessoas. Não olhe somente para a sua vida, olhe para o redor, o que Deus está fazendo. Mova-se em direção às pessoas com coragem e sabedoria. Fique atento às pessoas que estão sofrendo à sua volta. Fique atento às pessoas que estão passando por dificuldades. Em como você pode levar uma palavra de ânimo para essas pessoas. Seja um agente de paz. Não vá espalhar alarde, coisas que vão deixar as pessoas perturbadas. Não viva uma vida caçando briga, encrencas, mas entenda como você pode promover a paz ali. Em quarto lugar, viva de modo que a sua vida possa ser um anúncio vivo dos valores do reino de Deus. Influencie as pessoas com os valores que vêm do alto,
os valores que nós aprendemos de Cristo Jesus, os valores da eternidade. Quando nós entendemos o nosso propósito, o que Deus fez, o que Ele está fazendo, e nós olhamos para frente, olhamos ao redor, nós entendemos em como nós podemos influenciar as pessoas com este amor, com esses valores, os valores que vêm do alto. Feche seus olhos por alguns instantes. Tire um tempo de oração. Peça para que você possa influenciar as pessoas, que você possa ter um entendimento, compreender em como você pode ser um agente de paz, um agente de consolo nesta geração, nesses dias tão difíceis. Se você não compreendeu ainda a sua história, o que está acontecendo, olhe para Cristo Jesus, aquele que pagou o preço por nós, o nosso resgatador, o nosso redentor, aquele que pagou o preço dos nossos pecados, que nos dá uma nova vida, uma nova esperança, e é com essa esperança que nós podemos influenciar as pessoas. Interceda para que Deus te dê sabedoria nesses dias. Antes de orar e de encerrar, eu gostaria que nós cantássemos juntos a quarta música que nós cantamos hoje, como parte da nossa oração. Como parte da nossa oração, daquilo que Deus Ele está fazendo em nossas vidas, como um desejo do nosso coração de ser usados pelo Senhor.